Lição 2. Oséias, a fidelidade no relacionamento com Deus. Esse é um dos temas do livro de Oséias. O professor, você que é professor, deve ter em mente o seguinte: no comentário desse, é muito importante apresentar uma visão panorâmica do livro. Um resumo sobre o profeta, quando possível, no caso de Oséias, nós temos informações, mais informações do que muitos outros profetas. E o tema do livro, porque Oséias trata do combate à apostasia generalizada no Reino do Norte, anuncia o castigo, a destruição de Samaria, a dispersão das 10 tribos do norte pelo vasto império assírio, mas também, antes que isso acontecesse, ele também, repetidas vezes, reiteradas vezes, convidou o povo ao arrependimento. Ele, na qualidade de porta-voz de Javé, o Deus de Israel, ele fez esse apelo, e mesmo o povo não atendendo a sua mensagem, também ele anunciou a restauração de Israel, vislumbra promessas vindouras para a nação de Israel. Então, um resumo, o livro trata desses temas. Agora, é claro, depois de uma visão geral do livro, aí você, como professor, deve focar o tema aqui, porque esse comentário, ele é um comentário, é bom que você saiba disso, ele é um comentário expositivo, mas também ele é temático, porque o que eu fiz, eu simplesmente não me detive só no tema da lição, sem me dirigir ao texto. E também não fiz um comentário expositivo, dando um título do próprio texto. Não, a direção, o setor da educação cristã, sabiamente, selecionou os temas importantes para a igreja atual. São temas da atualidade, porque esses profetas falaram de diversos pontos, diversos temas, diversos assuntos. Então, o que acontece? Foram selecionados 13 pontos importantes, urgentes, para os dias atuais. Então, o que eu fiz? Eu procurei no texto dos profetas a passagem que diz respeito ao tema da atualidade. Então, não é um comentário completo do livro, porque o Oséias, por exemplo, já fiz um comentário num trimestre, 13 lições sobre o livro de Oséias. E mesmo assim o assunto não se esgotou. Então aqui o tema é a fidelidade no relacionamento com Deus. Então veja só, esse tema que está no início do livro é um ato simbólico. Isso acontece com muita frequência em Jeremias. É um ato simbólico, isto é, a própria vida do profeta, ou a crise no seu casamento, para ilustrar a infidelidade de Israel. Como o culto pagão era um culto que praticava a chamada fertilidade, o ritual da fertilidade, era um culto imoral, era uma prostituição, é chamada também de prostituição sagrada. Então, a idolatria era espiritualmente um adultério e também na prática era uma prostituição, porque havia essa prática nos rituais de Baal e de outras divindades. Então, a infidelidade da esposa de Oséias, que ela abandonou o marido depois de ter gerado 3 filhos, e no capítulo 3 trata do retorno dela, no final do capítulo 2, do retorno dela para o seu marido Oséias, mostrando assim que Israel é infiel naquela geração, a idolatria corrompia a sociedade das tribos, a sociedade de Efraim, de Israel, mas que Deus tinha uma promessa no futuro, assim como Oséias perdoou a sua esposa e houve uma reconciliação. Então, a lição é focada para esse ponto. É isso que o professor não deve perder de vista. CPAD, a editora da Escola Dominical.